a gente não fala nem bom dia, não recebe também um bom dia. E aí, quando a gente recebe esse abraço, a gente sente o calor do irmão, a gente vê como nós somos importantes um para o outro. Então que nós possamos no dia a dia nos lembrar que cada um pode chegar e dar um bom dia com muito entusiasmo, você pode mudar a vida de uma pessoa, amém? Bom, eu queria nesse momento passar para os avisos. Os avisos que eu tenho que dar agora são sobre as programações da igreja, tá? Aqui nas terças-feiras, nós temos às 7 horas a oração. Nós temos a oração, além de nos fazer sermos mais edificados, nos levar no mais íntimos com Deus, a oração ela edifica, né? A palavra fala que quando a gente se coloca a orar, a gente não só fala, mas também a gente, se dermos tempo, a gente escuta a voz de Deus. Então eu convido os irmãos a virem às 7 horas aqui no momento de oração. Nas quinta-feiras, irmão, às 7h30, nós temos o culto de cura e libertação, que é o culto que nós estamos nesse momento, onde nós pregamos cura e libertação. A gente passa por muitas dificuldades, muitas lutas. Então aqui nesse momento a gente temos uma orientação vindo da palavra de Deus. Aos sábados, às 4 horas, nós temos o nosso cursão aqui na igreja, ministrado pelo irmão Nilson, pela irmã Gláucia, que são uma bênção, e ele tem edificado muito. Falo por experiência própria, a minha vida. Tenho visto, né? O cursão está crescendo. Está vindo muita gente, e que Deus abençoe e continue vindo mais, porque a casa do Senhor sempre cabe mais. Amém? Nós temos as células nos lares. Essa parte eu fico muito feliz, porque eu sou fruto de uma célula. Eu vim de uma célula e eu sou líder de uma célula. Olha que bênção! Deus abençoou a minha vida, eu sou líder lá na célula Jeová Jirê. E nós temos de quarta, sexta, de sábado. Então, irmãos, quem não é de uma célula aí, levanta a mão. Não é de uma célula? Irmão, se você tiver interesse, pode me procurar. Eu vou direcionar. Não, eu não vou pegar o irmão para mim. Eu vou direcionar o irmão para a célula mais perto da casa de vocês. Porque tem que ser algo que fique confortável para vocês. Amém? Bem, eu queria também falar do projeto social. A nossa igreja, irmãos, ela encarou um desafio. E esse desafio, eu participei muito desse desafio. Eu lembro na pandemia, né, a gente, com as portas fechadas da igreja, a gente começou com um projeto junto com o SESI, começamos a doar marmitas, rodamos Diadema inteiro, irmão, doando marmita, e o projeto de lá para cá só veio se estendendo, crescendo. Esse projeto hoje está com o nosso irmão Hamilton e com a irmã Andréia. Se você puder participar, ajudar, quiser contribuir de qualquer forma, procure os dois, o irmão, levanta a mão, Andréia, ela não está, né, e o Hamilton, né, mas eles são uma bênção. Procure o pastor, ele pode direcionar vocês. Agora eu queria passar por um momento muito importante para a nossa igreja, onde ajuda a nossa igreja a ser edificada, e o crescimento dela vem através disso, que é o dízimos e ofertas. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Os irmãos vão distribuir os envelopes. Amém. Eu vou pedir para o pastor Paulo dar um pulinho aqui. Pastor, eu quero que nesse momento o senhor tome as honras e faça uma oração. Amém? A graça e paz, amados irmãos, amém? Um momento muito importante. Pode sentar um minutinho, amém? Nós, antes de orarmos, temos a liberdade de ler uma palavra a respeito
contribuição das ofertas, de doações, de uma relação de Deus com o homem. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3. Para nós entendermos algumas coisas, como que é a relação de Deus com o homem. E eu acho tão maravilhoso essa relação, que apesar de Deus ser invisível, Ele é tão mais atuante do que o homem invisível. E ele fala que, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Olha que coisa, irmãos, aqui falando de dois irmãos, ali no começo de tudo, nos princípios de tudo, já tinha essa condição, esse costume de se ofertar a Deus alguma coisa. Olha que coisa maravilhosa. Os homens, os primeiros homens já tinham por costume ofertar a Deus, né? Trazer alguma oferta ao Senhor. E isso não mudou. Caim trouxe uma oferta ao Senhor, Abel trouxe uma oferta ao Senhor, mas infelizmente naquele dia o Senhor rejeitou a oferta de Caim e aceitou apenas a oferta de Abel. Por quê? Porque a oferta de Abel estava vindo com todo o seu coração, com toda a sua gratidão. Haja visto que ele pegou a melhor oferta que ele tinha. Alguém pode pensar assim: o pastor está trazendo uma palavra intencional, né? Mas é essa mesmo, é uma palavra intencional mesmo. Por quê? Para que o Senhor se agrade de nós, da nossa oferta. Aqui está escrito que ele aceitou Abel, ele aceitou primeiro Abel, depois ele aceitou a oferta de Abel. A palavra que diz que ele rejeitou o primeiro Caim, depois ele rejeitou a oferta de Caim. Deus, ele conhece o coração, ele conhece o nosso coração. Às vezes você vai dar uma oferta hoje aqui de R$5, porque eu louvo a Deus por esse ministério, que aqui a gente não estipula quantidade de valor. Quem tem 1 milhão aí, se eu tivesse, né, irmão? Se eu tivesse. Quem tem 100 mil, quantos pode vir trazer 10 mil? Graças a Deus não tem essas coisas aqui na nossa igreja, irmãos. Eu para falar a verdade para vocês, nós somos até tímidos para falar essas coisas. Quando o irmão Wellington me deu essa honra ali, eu falei: oh meu Deus, é um assunto pesado para falar. A gente meio que foge disso, mesmo sendo pastor. Eu vejo que o pastor Erasmo às vezes tem uma dificuldade de falar sobre dízimo, sobre oferta, porque é um assunto constrangedor, porque o diabo faz esse assunto virar um assunto tendencioso, e não é tendencioso, é a coisa mais gloriosa. É quando nós ofertamos, é quando nós entendemos que a igreja existe através de nós. É nós que sustentamos essa casa aqui, é nós que sustentamos o evangelho. Deus, ele aceitou Caim, Abel, e a oferta de Abel, e abençoou Abel, porque Abel trouxe a melhor oferta. E a melhor oferta nessa noite não é o seu maior dinheiro, não é os seus maiores bens, mas é o seu coração, é o nosso coração. Quando a gente faz com amor, com coração, quando a gente sente amor por essa igreja, quando a gente pensa: não, eu sou o mantenedor dessa igreja, então o Senhor vai receber a sua oferta. Pode ter certeza. Está terminando o ano. Alguém pode pensar assim: nós vamos orar, não vamos, irmão Wellington? Alguém pode pensar: puxa, o ano está acabando, hoje já é dia 14, eu ainda não recebi nada, acho que esse vai ser o pior ano da minha vida, eu não vou ter um peru, eu não vou ter um pernil. Eu já profetizo agora: peru e pernil na casa de todo mundo aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Amém, porque Deus é Deus de prosperidade, Ele vai abrir a porta. O ano não terminou ainda não, meus irmãos. Não vamos perder a fé. Amém. Essa igreja tem projetos tremendos. Nós precisamos comprar o nosso terreno. Quem está orando sobre isso, irmão?
Nós precisamos comprar esse terreno no ano 2024, não é, pastor Erasmo? Em nome de Jesus, nós vamos comprar esse terreno nesse ano agora, irmão Alan. Em nome do Senhor Jesus. Então, pega a tua oferta, a sua oferta, o seu melhor, com o seu coração envolvido. Fica em pé, fica de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Ele esse ano. Irmão, olha, uma pessoa falou hoje lá no meu trabalho, esse ano, porque esse ano que foi isso, foi aquilo. Eu falei assim, isso, aquilo o quê? Eu falei, rapaz, dê graças a Deus que está terminando o ano e você está vivo aí na presença, está trabalhando, você está vivendo. Irmão, vamos dizer que esse ano não acabou e ele foi o melhor da nossa vida. Nós chegamos até aqui, irmão. Quantos já tombaram? Quantos já tombaram? Quantos já desistiram, irmão? Nós vamos ofertar na casa do Senhor com alegria o nosso coração. Pastor, eu não tenho R$1 nessa noite. Então oferta o teu coração ao Senhor. Oferta o teu coração, fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos ofertar ao Senhor nesta noite a melhor oferta. Ela está envolvida o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, porque reconhecemos a bondade do Senhor na nossa vida, meu Deus, porque, ó Pai querido, o Senhor é fiel, o Senhor não desampara os teus justos, e não permite que a sua descendência mendigue o pão. Meu Deus, eu louvo ao Senhor, porque essa igreja tem sustentado essa casa, Senhor, e nós sabemos que o orçamento dessa casa não é barato não, Senhor. Os compromissos financeiros são altos, mas o Senhor tem ajudado, tem trazido corações generosos, pessoas comprometidas com o teu reino, Senhor. Então, Pai, nós oramos a oração da prosperidade. Se houver alguma porta que esteja fechada na vida de alguma família aqui, nessa noite, Senhor, que essa porta seja aberta, que os ferrolhos sejam quebrados e que toda maldição saia em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, levante as tuas mãos e abençoa nossas vidas. Ó meu Deus, que aquele que está desempregado ainda neste ano seja chamado, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, meu Deus, sustenta essa igreja, sustenta essa família, sustenta a minha casa, Senhor, em nome de Jesus. Oferte com alegria no coração. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu, e eu sei que
Que bênção, né, irmãos? Que bênção saber que nós somos filhos de Deus, aceito por Deus, e que mesmo com nossas falhas, nossos erros, Ele como um pai carinhoso, Ele continua cuidando de nós, né? Assim como o louvor ministrou, né? Irmãos, bom, nesse momento agora a gente vai passar para uma parte mais especial da noite, né? Onde que a gente vai ser suprido, ser alimentado pela palavra de Deus. Bom, que Deus venha falar grandemente com a gente nessa noite, que cada um que entrou pelaquela porta, que não saia, né, como entrou, que não saia da mesma forma, mas que seja edificado. É isso de coração que eu desejo para cada irmão. Amém? Bom, agora eu queria chamar uma mulher abençoada, a líder junto comigo da célula Jeová Jireh, a minha esposa linda, Luciana. É a ministrante da noite. Amém? Bom, eu queria chamar a Ariana, a nossa líder de célula. Ariane, eu vou pedir para ela fazer as honras aqui. Irmãos, quem assistiu o último culto, por que eu estou chamando ela aqui, né? Porque quem assistiu o último culto, eu tive a oportunidade de ministrar e eu relatei sobre um breve testemunho que essa líder abençoada aqui edificou a minha família, edificou a minha casa. Quem não viu, não teve a oportunidade de ver, acessa o link do YouTube, está lá salvo. Então eu gostaria que ela tivesse as honras de orar nessa noite pela Luciana. Amém? Graça e paz, igreja, amém? Amém. Espero que, graças a Deus, hoje deu para mim vir ao culto, né? Até estava falando para o pastor. Eu vim e tive que deixar o Marcelo lá com as enfermeiras, mas Deus está cuidando, eu creio, e que, né, vai ficar tudo bem. Bom, quem veio para receber o melhor de Deus essa noite? Amém. Então, que a gente possa orar pela vida da Luciana. Eu estou aqui, na verdade, representando todos vocês, né, como um ato de fé, para que a gente possa orar pela vida da irmã, para que Deus ele venha usar ela grandemente, amém? Vocês possam estender as suas mãos sobre a vida dela, para que a gente possa orar, amém? Soberano Deus, Pai eterno, aqui está a sua filha, a Luciana, que foi escolhida, Pai, creio eu e acredito firmemente pelo Senhor, Pai, que o Senhor possa usá-la grandemente, Pai, que o Senhor possa, Pai, transformar a vida de cada um aqui, Pai. Eu te peço, Pai, nessa noite, Pai, que seja palavras tuas que venham vir da boca da Luciana, Pai, essa noite. Que ela venha diminuir para que a tua vontade prevaleça sobre a vida dela. E que vidas aqui sejam transformadas, libertas e curadas para a honra e glória do seu santo nome. Porque sabemos que a obra é sua e que somos apenas instrumentos. Pai, eu te peço, Pai, sela, soberano teu Deus, Pai, com o seu sangue, cabos, fiações, eletricidade, que nada venha atrapalhar a palavra, porque sabemos que a obra é tua, Pai. Pai, que o Senhor possa usar ela grandemente. Todo impedimento, toda distração caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. E que essa palavra seja abençoada e transformadora para nossas vidas. Amém. Amém, igreja? Olha, eu vou confessar para você que eu estou me sentindo muito honrada, viu, de ficar trazendo a palavra todo mês. Mas a glória de Deus, né? A gente sabe que a gente está aqui para ser instrumento, né? Acredito que todos aqui vai ter a oportunidade de trazer a palavra dele, vai se achegar mais ele e entender o propósito que a gente tem aqui na terra, porque cada um tem um propósito, né? E a palavra que eu venho trazer hoje, o título dela é A Renúncia é a Porta para a Liberdade. Domingo o pastor falou e confirmou a minha palavra. A gente tem que se libertar todos os dias, irmão. Eu vou pedir para eles colocarem Efésios 6:12. Amém. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pode deixar aí. O que eu vim falar aqui hoje para vocês, que Deus vem falado muito comigo, é que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra
os nossos irmãos. A nossa luta é espiritual. Quando Deus colocou esse versículo na Bíblia, na minha versão fala assim que a luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Ele fala que a nossa luta é espiritual. E o que eu quero dizer? Que a gente precisa entender e pedir discernimento para Deus, para a gente distinguir o que é uma luta natural e o que é uma luta espiritual. Quando Deus escreveu esse versículo aqui, ele fala contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele dividiu a gente em dois mundos, para que vocês venham entender. O mundo natural, que somos nós, que é regido pelos homens, e o mundo espiritual, que é regido por ele. Amém? Amém. E o que acontece? O mundo natural, perto do mundo espiritual, ele é um mundo muito pequeno. Muito pequeno. O mundo espiritual é muito maior e ele é muito mais abrangente do que a gente. E o que eu quero dizer com isso hoje? Que quando a gente abre as portas da gente, porque nesse mundo há um meio de uma conexão. Quando Deus deu o mundo natural e o mundo espiritual, ele deu um livre-arbítrio para a gente escolher qual desses mundos a gente quer andar, em qual desses mundos a gente quer permanecer. Ele deu o livre-arbítrio para a gente fazer essa escolha. E é uma conexão direta que a gente faz. E com toda a permissão de Deus, porque a gente abre as portas para que o inimigo venha fazer arruaça dentro de nós. Para que ele venha agir de forma natural, porque a gente abriu. As nossas pequenas brechas, elas deixam e permitem que o inimigo venha e faça coisas que até você fala assim, meu Deus, não fui eu que fiz. Mas foi, irmão, através das suas brechas. A gente tem que saber entender que Deus, ele pede a todo tempo para a gente fechar as nossas brechas. É difícil você renunciar ao seu eu. É difícil você se olhar no espelho e falar assim, eu não vou nem usar o termo que eu gosto de usar, mas você entender que você não é nada. Você não é nada aqui. Você é somente uma pessoa dependente de Deus. Arrogante, que não serve de nada se ele não soprar a vida em você. E eu quero falar nessa noite que dessas lutas. Em Colossenses 1, 13 e 14, fala assim. Colossenses 1, 13 e 14. E sobre tudo, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? O que ele fala aqui? Que ele nos transportou para outro lugar. Que o sangue derramado do Cordeiro nos lavou dos pecados. E o que significa isso para a gente hoje? Significa que a gente somos libertos, né? Eu creio que aqui todo mundo é liberto, né? E o que é a libertação? É você ter a redenção e você ter o perdão dos seus pecados. Redenção é você ser redimido. Ser redimido de algo que você não poderia pagar. Em João 8,36, fala assim, vou ler aqui. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, acredito que a igreja aqui é livre, né? Amém. O mundo tem apresentado muitas formas diferentes da gente ser livre, né? Alguém concorda aqui comigo? Está todo mundo livre lá fora, né? Cheio de liberdade. E eu acredito que muitos, depois que foram realmente livres aqui, sabem exatamente dos cativeiros que se abriram. As portas que se abriram dos cativeiros. Amém. E em 2 Coríntios 3,17 diz o seguinte. Vai colocar? Vou ler aqui. Você vai colocar? 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém?
como todos sabem, né, um dos grandes ministérios do Jesus na terra foi a libertação. É difícil falar sobre isso, irmãos. É bem difícil, porque a nossa libertação é diária. Todo dia eu tenho que me libertar de alguma coisa. Todo dia eu tenho que renunciar à minha carne. Porque senão ela grita e fala mais alto do que eu. É difícil. Em Isaías 61, 1, coloca para mim, por favor. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Vocês sabem para que vocês foram chamados? Anunciar as boas novas. E o que a gente tem feito com essas boas novas? A gente tem anunciado? A gente tem feito aquilo que Jesus realmente fez? Porque a gente foi convocado para andar no exército de Jesus, para restaurar corações, para libertar os cativos. Na palavra de Jesus também fala na Bíblia que a gente tem o poder de impor as mãos e derrubar demônios, de curar enfermos. E eu me pergunto e pergunto para a igreja hoje, e deixo para vocês pensarem na casa de vocês, o porquê que a gente não cura o enfermo? Por que nossas mãos não têm o poder de curar? A minha resposta eu tenho, eu vou passar para a igreja. Porque a gente é incapaz de achar que Jesus pode agir sobre a nossa vida. Porque a gente é incapaz de ser humilde e deixar Ele agir sobre nós. Porque falar que somos humildes é fácil, a humildade é de dentro. É de dentro, é você se reconhecer todos os dias que você não é nada. A gente não é nada, irmãos. E eu, para chegar nesse ponto, para falar a verdade, foi muito difícil. Porque para mim entender que nada do que eu fiz e nada do que eu fizer paga o sacrifício de Jesus, é, assim, vergonhoso para mim como pessoa. Porque eu queria, pelo menos um pouquinho assim, ser boa quanto ele foi. E eu não sou nada. Eu sou ruim. Eu sou muito ruim. E como sabemos aqui, a libertação, ele veio por intermédio de Jesus, para aquele que o recebe como seu único e suficiente Salvador, pois sabe que o único meio de redenção foi através do sangue derramado na cruz. Irmãos, é esse tipo de liberdade que a gente vem buscar, né? É esse tipo de liberdade que é a consciência de saber que a gente está livre, mas quanto tempo, né, a gente viveu debaixo da escravidão? Quantas pessoas lá fora, ou até mesmo aqui dentro, tem um cativeiro dentro dela e não reconhece, porque acha que está totalmente livre, porque acha que eu sou crente, eu estou liberto. Não, a gente precisa de libertação todos os dias, todos os dias. E precisamos todos os dias assumir que somos pecadores e reconhecer todos os nossos pecados. E o principal, nos arrepender deles. Porque não adianta nada, obrigada, irmã, a gente só pedir desculpa, pedir perdão e realmente não se arrepender. Jesus, ele gosta de coração arrependido. A palavra dele fala que ele gosta de um coração arrependido, de um coração aquebrantado por ele. E toda vez que eu penso nisso, eu fico pensando, nossa, quanto mais eu peço perdão, mais coisa Deus me revela. Quanto mais eu peço perdão, mais coisa Deus me revela. E eu vou lançando na cruz e pedindo essa redenção, e ele vai me mostrando o quão dependente eu sou dele. O quão dependente. Porque quando você consegue entender que você, por exemplo, hoje eu tenho 41 anos, que eu vivi pelo menos uns 80% da minha vida presa no mundo, porque eu só tenho 5 anos de convertida, eu falo, meu Deus, como o Senhor foi misericordioso comigo, como o Senhor me livrou de tantas coisas que eu nem imaginava o tamanho do perigo, ou se eu achava que tinha perigo, eu mesmo confrontava ele. Em Romanos 6, 23, ele fala assim, vai colocar? Romanos 6, 23. É isso?
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Então, como vocês estão vendo aqui, o salário do pecado é a morte, né? Quantos pecados nós temos sobre nós? Devemos reconhecer esses pecados, porque principalmente nos arrepender, para que venha existir cura em nós, porque através da nossa cura, eu creio que a gente vai impor mão em enfermo e a gente vai curar, porque o nome de Jesus, ele tem poder nesse lugar. Eu creio. Eu vejo o Marcelo, toda vez que eu vejo o Marcelo naquela cama, eu tenho certeza, eu falo para a igreja escutar, que eu tenho certeza que o Marcelo vai ser curado. Ele não vai ser curado só porque a gente ora. Ele vai ser curado porque a gente serve um Deus vivo e eu creio na cura dele. Ele vai entrar por aquela porta, ele vai proclamar o evangelho para o mundo. Eu até brinco com a Ariane, eu falo, Ariane, vai treinando o seu inglês na Bíblia para você traduzir o que a gente fala para o povo. Porque o Marcelo vai dar testemunho de vitória, porque Deus é maravilhoso. E se ele fizer, tem um detalhe. Se Deus fizer, ele é Deus. Mas se Deus também não fizer para a gente ver, ele continua sendo um Deus vivo. Um Deus vivo que restaura, que cura e que liberta. Eu vou mencionar algumas portas de pecado que Deus tem falado comigo. E assim, se você sentir no seu coração que você tem uma raiz dessas, vai renunciando de você. Não precisa falar para mim o que você tem, mas vai renunciando para você, vai tirando isso de você mesmo, vai se autoavaliando. Porque quando eu comecei a fazer essa palavra, que Deus veio tocando no meu coração, eu falei, Jesus, é isso mesmo que você quer que eu fale para a igreja? Mas eu sou tão pecadora. Eu sou, irmãos, muito. Eu tenho muitas falhas, muitas. E conforme Deus foi me revelando, eu fui vendo o quanto eu sou falha. E tem muitas coisas que vêm sobre nós, que é algumas raízes. Algumas a gente faz consciente, a gente tem consciência das coisas que a gente faz. E tem outras coisas que a gente carrega sobre a nossa vida, que vem de gerações, de vô, de vó, de bisavô, de bisavó. Como eu ministrei há um tempo atrás, tem pecados que vêm de gerações, como também muitas bênçãos vêm de gerações. Deus não deixou só o pecado no mundo, ele deixou muitas bênçãos. E uma delas é as maldições hereditárias, a falta de perdão, o sentimento de rejeição, de desespero, o medo, o orgulho, a amargura, os ciúmes, a inveja, a ira. Quem não tem uma irazinha, hein? A violência, o ódio, o derramamento de sangue. Às vezes eu não derramei nenhum sangue, mas quantas palavras ruins eu proferi por aí, quando eu estava no mundo. Será que eu pedi perdão ao tempo que eu estava no mundo? Pelas coisas más que eu fiz, pelas coisas ruins que eu fiz, que eu falei? A idolatria, atos de feitiçaria, consagrações a santos ou qualquer tipo de consagração, pactos, alianças de sangue, perversão sexual, fornicação, religiosidade, falta de esperança, avareza e cobiça. Esse foi só o que Deus mostrou para mim. Talvez eu tenha muito mais que Deus não tenha me revelado ainda. Eu acredito que nesses exemplos muita gente deve ter se enquadrado em alguma coisa, porque Ele falou grandemente comigo. Ele falou que eu preciso cada dia mais me diminuir, cada dia mais entender que eu preciso melhorar em muitas coisas e que se eu quiser seguir com Ele, eu vou ter que pegar e me renunciar todos os dias. A palavra fala que a gente tem que nos renunciar, pegar a nossa cruz e segui-lo. Mas a gente tem só seguido ou a gente tem renunciado e segui-lo? O pecado, ele dá um direito legal do diabo agir sobre a nossa vida. Em João 8:34, fala assim: aleluia. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ele é escravo.
do pecado. Não quer dizer que a gente é crente, que a gente não tem pecado, irmão. Até mesmo se a gente falar que a gente não tem pecado, a gente está pecando. E ainda está pecando de uma maneira muito ruim, né? Então, eu não estou querendo acusar ninguém aqui. Na realidade, eu estou querendo trazer para a igreja que ela faça uma autoanálise de si mesmo, sabe? A gente está terminando um ano, como o pastor Paulo falou, que foi um ano de vitórias. Eu creio que é um ano de vitórias para a igreja, para cada um dos membros aqui, porque se a gente está vivo e está com saúde e tem Deus na nossa vida, já é uma vitória imensa. Imensa, porque muitas pessoas queriam estar aqui e não está. Eu vejo, hoje, quando eu fiz a palavra, eu vinha no meu coração assim, muitas vezes a Ariana pregava e ela falava assim, que muitas pessoas estão em leitos de hospitais, mas queriam estar aqui. Hoje eu vejo, o meu cunhado está no leito, mas se ele pudesse, ele estaria aqui, conosco. Como eu tenho certeza disso. E muitas vezes a gente não quer nem liberar um perdão para o próximo. Aí a gente fala que a gente é crente e a gente é liberto. O nosso primeiro evangelho é dentro da nossa casa. Será que todo mundo na nossa casa vê a gente como verdadeiro cristão? Eu falo por mim, não estou falando de ninguém, né? Porque o meu primeiro evangelho tem que ser na minha casa. Se eu não conseguir salvar a minha casa, não adianta eu salvar o mundo. Não vai resolver. Para mim não vai ser tão válido. Porque eu quero a minha família comigo lá. Se Deus me deu um marido e 2 filhas, eu quero que eles me acompanhem lá comigo. Que eles sejam livres, sejam libertos comigo. Em Provérbios 4, 23, eu vou ler aqui, irmãos. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém. Tão importante é o coração, né? E quanta coisa ele guarda. E quantas setas o inimigo lança sobre ele, né? Quantas setas ele lança para inflamar ele, para tirar a paz dele, né? Não deixe o bichinho trabalhar sossegado, né? Só pode estar se for atentando, para a gente falar o que não deve, para a gente agir da maneira que não deve, porque o coração, eu acho que meu pai fala uma frase assim, ó, quando o coração sente, os olhos dão o sinal. As minhas amigas falam que quando eu estou saindo do eixo, meu olho já brilha. Então, eu acho que o coração é a alma da gente, né? E toda vez que a gente sente alguma coisa nele, o nosso corpo dá o sinal. E a gente abre portas. Em 1 Tessalonicenses 5:23, fala assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma, corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a gente precisa entender o que a palavra está falando com a gente. A gente precisa entender que nós precisamos nos libertar. A chave da salvação é a sua libertação. Você pode ter certeza que em alguma área da sua vida você está preso. Em algum momento da sua vida você deixou uma brecha aberta, que talvez pela correria do dia a dia, a vida corriqueira que a gente tem, às vezes a gente não consegue enxergar, porque o inimigo ele não brinca de ser inimigo. A gente brinca de ser crente, mas o inimigo não brinca de ser inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não brinca na missão. E ele não age só lá no mundo, lá fora com as pessoas, não. Ele age no meio de nós aqui, ó. No meio de nós. É no meio de nós que ele vem agindo, é no meio de nós que ele vem tentando tirar nossos irmãos da igreja, que ele vem armando contendas, que ele vem armando intrigas, que ele vem dividindo. Uma igreja dividida não prospera, irmãos. A igreja dividida, ela não vai prosperar, ela vai cair. A gente já teve a igreja aqui cheia, como hoje a gente tem poucos membros, muito mais membro teve aqui, eu estou aqui 5 anos só. Então a gente tem que ter consciência que a igreja dividida, ela não prospera, que a igreja dividida, ela cai. E que a gente aqui, se a gente aceitou Jesus, a gente tem que andar como ele fez, com amor, com mansidão e buscar todos os dias. Eu falo por mim, irmão, que isso é uma luta constante para mim, não é uma coisa fácil. Eu não estou falando de algo para vocês, querendo ensinar, querendo fazer qualquer tipo de colocação aqui, como se fosse uma coisa mais fácil do mundo. Não, eu tenho total consciência. É difícil. Eu luto contra a minha carne todos os dias. A minha maior luta é contra a minha carne.
Porque ela quer gritar. Às vezes eu não quero vir para o culto. Às vezes eu estou estressada lá em casa, eu quero quebrar a casa na cabeça do Wellington, das meninas. É verdade, gente. Tem que ser sincera. Né? Então, tipo assim, isso é ira. Isso é violência. Acabamos de ler aqui. É pecado, ela abre portas. Quando eu fico com o sentimento que eu não ponho para fora, ela abre uma porta. O inimigo vai te acusar por aquilo. A qualquer momento. Ele usa alguém do seu serviço. Ele usa alguém da rua que não tem nada a ver com você para passar e te fechar, para você dar uma xingadinha. Ele faz. Não é só comigo, eu tenho certeza que todo mundo aqui passa por isso. E isso, a gente tem que fazer o quê? Entender uma coisa assim que é fundamental. Que o que separa a gente de Deus é a nossa natureza. A gente tem duas naturezas. A natureza do velho homem, que quer gritar todos os dias com você, né? Que ele se deixar, ele não deixa nem o novo homem sair. Você sai daqui do batismo novo, quando você pisa lá fora, o velho homem já vem. Ah, agora virou crente, te acusando. Tipo assim, não deu nem tempo de você, né, se recuperar. E a gente tem sempre que fazer o quê? Buscar aquilo que alimenta o novo homem. Buscar estar com pessoas que têm o mesmo propósito que você, de alimentar esse novo homem. Porque o velho homem você já saiu. Se você não tivesse vontade de sair, você não tinha vindo até aqui, né? Para levantar a sua mão e aceitar Jesus. Porque Jesus não está de barganha. Ele não está de brincadeira. Ele veio para salvar os cativos, para libertar os cativos. E se você chegou até essa porta aqui, e se você entrou, você se comprometeu com Ele. Você se comprometeu. E esse compromisso tem um preço. E foi pago bem alto. E por que a gente não consegue fazer a mesma coisa? Dar o valor necessário para esse preço. Em Gálatas 5,17, fala assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que querer. A nossa luta é só contra a carne? Não, né? A nossa luta é com o espírito também. E como que a gente luta com os espíritos? Se alimentando daquela palavra, do alimento, da fonte de água viva que é Jesus. E, muito como eu falei, muitas das vezes a gente não realiza as obras de Deus, né? Porque a gente não tem reconhecido verdadeiramente o propósito de Deus nas nossas vidas. A gente não tem reconhecido e não tem feito por onde mudar algumas atitudes até do velho homem. Porque não é fácil. Eu tenho total consciência que não é fácil. Mas Deus deixou bem claro que Ele venceu o mundo. Ele deixou bem claro que Ele se fez carne, andou como nós e venceu o mundo. Então a gente também é capaz. Se a gente se dedicar a viver como Cristo fez, a se dedicar a ouvir a palavra dEle, deixar o Espírito e pedir discernimento para o Espírito vir trabalhar em nós, a gente consegue. Eu vou pedir para os irmãos colocar em Salmos 4, 6. Salmos 5, 4 e 6. A gente vai ler o capítulo 5, versículo 4 e 6. 4 ao 6, desculpa. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Próximo. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que te praticam a maldade. Destruirá aqueles que proferam mentira, o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Irmãos, isso é para a gente entender que Deus ele não se alegra com a injustiça. Não é só com a justiça do povo lá fora, é com a injustiça do povo de Deus, que somos nós. Ele não se alegra quando a gente vê um irmão nosso passando por qualquer dificuldade. Eu não falo financeira, nem é isso, mas qualquer dificuldade emocional,
que muitas pessoas estão enfermas emocionalmente falando, ele não se alegra que a gente não finja que não está vendo aquilo, que a gente não deu um apoio emocional para aquele irmão. Ele não se alegra quando a gente vê um irmão sendo acusado e a gente não tem a capacidade de defender um irmão. A verdade, ela sempre vai ser verdade. O certo, ele sempre vai ser certo, como o errado sempre vai ser errado. Não tem meio certo e não tem meio errado. É errado e o certo é o certo. Não se sabote, irmão. O que eu tenho para falar é que a gente não pode deixar o inimigo nos enganar. Se a gente quer seguir uma verdadeira caminhada com Cristo e a gente quiser fazer grandes obras, a gente vai precisar parar de se sabotar. A gente vai precisar parar de ter aquela preguiça de ir na frente da cruz, de olhar para aquela cruz que Jesus foi lançado, que era o nosso lugar, e entender que aquele lugar era nosso. Que todo dia a gente tem algo para entregar lá. Ele foi entregue de uma vez só. Ele foi açoitado, ele foi espancado, ele foi xingado de uma vez só. A gente quer mastigar os outros todo dia. Todo dia a gente tem uma palavra para mastigar alguém. Ou não, ou só comigo que acontece. Eu creio que não. Eu tenho certeza que não, porque a gente passa por muita dificuldade nesse mundo. O inimigo não brinca de todo o tempo ficar infernizando para que a gente venha falar algo que vai magoar um irmão, que a gente venha ter uma atitude que às vezes não demonstra o caráter que Cristo colocou na gente. Por que será? Porque nós somos fracos? Ou porque a gente não está fazendo a lição de casa direito? Ou porque a gente não tem a total consciência, a real consciência do que a gente está fazendo? Em Provérbios 6, do 16 ao 19, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Não sou eu que estou falando, irmãos. Aqui, ó, é a palavra de Deus confirmando. Da mesma forma que ela está falando com vocês hoje, ela confirmou no meu coração. Eu jamais traria algo para vocês que Deus não tivesse falado comigo primeiro. Que eu não tivesse que me vigiar e orar todos os dias para ter uma libertação. Eu vou pedir para que os irmãos fiquem de pé, para que a gente venha fazer uma oração. E venha entender, porque, irmãos, eu fiquei pensando em toda essa ministração, em todos esses versículos que Deus me levou na Bíblia, e eu fiquei pensando, quando eu tomei a decisão de vir para a igreja. Eu acho que muitos sabem, eu vim, e eu acredito que todo mundo vem doente. A pessoa não vem para a igreja, eu acredito que muitos não vêm para a igreja porque está saudável. Porque lá no mundo tem muita coisa boa para quem quer viver no mundo. Não tem para nós, que tem consciência das renúncias que a gente tem que fazer todo dia. Mas para quem está lá, é balada, é bebida, é muita mina, é muito cara, né? Então, para lá, para o mundo está tudo cheio. E para a gente, o mundo tem alguma coisa a oferecer? Quando eu tomei a decisão de me batizar, não foi no encontro, foi depois que eu conversei com os irmãos, que nem está aqui hoje, mas eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu vou virar crente. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para matar essa velha Luciana que eu sou? E Deus falava assim para mim: vem do jeito que você está, porque eu vou corrigir a sua casa, eu vou corrigir a sua vida. Vai doer, eu vou te espremer. Você vai cair, mas eu vou te levantar. Mas não desista do que eu tenho para você e nem para sua família. Eu não me arrependo da minha escolha. Em momento algum, eu me arrependo da minha escolha. Eu, analisando toda a minha caminhada com Cristo, como eu falei no começo,
eu vejo hoje o quanto Deus cuidou de mim, o quanto Ele cuidou da minha casa e tem cuidado da minha família. E de vocês, irmãos. Porque quando eu vejo hoje os bancos da igreja aqui, eu lembro dos rostinhos que entrou lá atrás. Eu acredito que os irmãos mais antigos, quando olham para mim, quando olham para a minha família, ele vê a mesma expressão das pessoas hoje mais felizes, mais alegres, porque o acusador já não tem mais tanta armadilha para a gente. Porque a gente tem total noção daquilo que a gente fez e a gente tem total noção que Jesus é o caminho. Ele é a liberdade, Ele é a salvação, Ele é a cura. Ele é tudo que a gente precisa na vida. Ele é tudo. E por muito tempo eu fui escrava de vários pecados do mundo. Então, quando eu falo que alguns pecados, eu tenho propriedade de falar que é difícil, mas você consegue abrir mão, eu falo com propriedade. Porque eu também vivi no mundo. Aliás, eu vivo, né? Eu renuncio ele todos os dias, mas eu vivo nele. Então, quando a gente olhar para o nosso interior, que a gente venha reconhecer mesmo aquilo. E se a gente tem algum tipo de vício, alguma coisa que inflama seu coração, alguma mágoa, alguma falta de perdão, porque muitas das vezes a gente acha que já perdoou, mas aquele perdão, eu perdoei, mas eu não quero nem que chegue perto. É ele lá e eu cá. Eu já conheço muita gente que fala assim, eu te perdoei, mas a gente não precisa ser amiga. Ótimo, amém. Se você me perdoou, eu também te perdoo. E o perdão não é assim. Deus quer um perdão de um coração contrido, de um coração quebrantado, de um coração totalmente quebrantado, totalmente voltado para a vontade de Deus. Eu vou pedir para os meninos colocarem o último versículo, que está lá em Lucas 9:1. Porque eu vou fazer um ato profético aqui com vocês hoje. Eu quero que vocês leiam comigo. 9:1. E convocando os seus 12 discípulos, Deus deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Quem que deu essa autoridade? Foi Jesus, né? E ele deu para quem? Cadê o exército de Jesus aqui? Aleluia, irmãos. Então, como ato profético, bem profético, eu quero que vocês olhem para vocês mesmos hoje. Eu quero que nessa hora, hoje, agora nessa noite, nesse momento, vocês tenham um posicionamento de mudar a história de vocês na presença de Cristo. De mudar a história da sua casa, porque o seu exemplo, a sua vida vai servir de exemplo dentro da sua casa, não hoje, talvez não amanhã, talvez daqui a um ano, mas a semente semeada, ela vai dar fruto. Você lança e você semeia. Se você fizer uma boa semeadura, você vai dar frutos bons. E eu creio que essa igreja vai bombar, ela vai prosperar, ela vai vir pessoas libertas, que vai impor mãos em enfermos e vai curar, porque vão ser livres, como a palavra fala. E eu vou pedir para que todos fiquem de pé, como já estão, e peço que vocês repitam comigo como ato profético. Eu declaro que sou filho de Deus, perdoado por Jesus Cristo, lavado no sangue do Cordeiro. O meu nome está escrito no livro da vida e não existe nenhuma condenação para mim, pois eu estou em Cristo Jesus e nele eu tenho a vida eterna. Peço perdão pelos meus pecados e pelos pecados dos meus antepassados. Aqueles que me foi revelado e principalmente aqueles que ainda estão em oculto. Quero renunciar, amarrar e amordaçar mandando embora todo o espírito de sensualidade, de impureza, imoralidade,
lascívia, perversão, prostituição, traição, infidelidade, espírito de morte, de medo, de culpa, de vergonha, de humilhação, de condenação, de acusação, de violência, de raiva, de ódio, de ira, de agressividade, de isolamento, de solidão, de frustração, de mentira, de preguiça, de depressão e hipocrisia. Eu renuncio e expulso tudo aquilo que me afasta da presença de Deus, para o lugar que Jesus Cristo determinou e nunca mais eles poderão voltar. Eu me encho do Espírito. Só um instante. Eu me encho do Espírito Santo e frutifico o seu fruto com amor, paz, alegria, fé, longanimidade, bondade, paciência, mansidão, misericórdia, autocontrole, santidade, pureza e perdão. Senhor, eu continuo tomando a espada do Espírito para dizer que eu separo a minha alma do meu espírito, bem como as juntas e as medulas e os propósitos e intenções do meu coração, conformando-me aos pensamentos do Senhor e sujeitando-me a Ele. Sou filha amada do Senhor. Por isto, vou fazer de tudo para agradá-lo. Amém? Amém, igreja. É essa mensagem que eu queria falar para vocês nessa noite. Eu queria dizer para vocês que a caminhada com Cristo, ela é difícil. Muitas vezes a gente não quer largar o nosso velho eu, mas que você consiga enxergar dentro de você a importância de largar o velho eu lá atrás. Porque a partir do momento que você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador, novas coisas Ele tem para você, uma nova vida. E eu vou pedir para o Ministério de Louvor subir. Não vai subir? Então eu vou pedir o louvor. Eu escolhi um louvor e ele chama Equibalo. O equibalo, ele é originário do grego e é frequentemente traduzido para você lançar fora ou enviar fora. Então, nesse momento que vocês estiverem louvando, vai se autoexaminando e jogando tudo aquilo que não provém de Deus, vai tirando tudo aquilo que você acha que te afasta da presença de Deus e vai lançando fora, porque não tem autorização mais entrar em vocês. Eu creio que nessa noite vocês vão reconhecer as portas que vocês têm deixado abertas e vocês vão fechar todas elas para viver uma vida de mansidão, de amor, de paz. Amém, igreja? Vamos louvar.
terceira onda, irmãos. Vocês estão de pé. Vamos fazer um ato de fé que vocês vão sair daqui livres. Livres, libertos. Equivalou, 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 lararara, equivalou, 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 lararara, lararara, equivalou, 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 lararara, lararara. Pai disse equivalou. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce, Maranata, hora vem. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer, rasga os céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer, rasga os céus e desce. Você é mais que bem-vindo aqui, Espírito Santo. Equivalou, equivalou, lararara, lararara, equivalou,
glória a Deus. Que nós possamos todos os dias gritar equibalo, que Ele venha todos os dias rasgar o céu e descer sobre nós. Que nós possamos todo dia se sentir libertos na presença do Senhor. Amém? Eu vou chamar agora o nosso pastor Erasmo, né? Porque eu já falei demais, para ele fechar nosso culto. Aleluia, dê um glória a Deus aí, irmão, amém? Quantos são felizes, dão glória a Deus aí nessa noite, amém? Quantos são cheios do favor e merecido de Deus e foram transformados nessa noite? Dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus, porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Em nome de Jesus, vai dizendo glória a Deus, vai falando, Senhor, trabalha mesmo no meu coração, me transforma, Senhor, à imagem e semelhança do Senhor, do teu Filho. Vai falando para Ele, irmão, enquanto você aplaude, Ele é digno, o Senhor é digno. Nós o adoramos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo favor, pela graça derramada pela tua presença, Senhor, por falar ao nosso coração, por nos limpar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu não sei os irmãos, mas quantos estão felizes na presença do Senhor? Como é bom ser tratado por Ele. Sabe, irmão, quando você foi exortado pela palavra de Deus, fala glória a Deus, porque Ele me ama, por isso que Ele cuida de mim. Amém? Glória a Deus. Pode acender as luzes, nós vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Quero agradecer ao Senhor pela tua vida, que você está aqui. Quero orar junto com você. Quero parabenizar o Hélio pela direção, Luciana, Célula Jeová Jireh, amém? Nossos irmãos estão aqui, muitos irmãos também que estão conosco, amém? Douglas. Alguém pela primeira vez? Acho que não teve, ninguém pela primeira vez. Glória a Deus, irmãos, somos uma igreja de vencedores, porque ouvimos a voz do Senhor e damos ouvido, e deixamos o Senhor nos transformar, amém? Como é maravilhoso isso. Então curva a sua cabeça, coloca a mão sobre o teu coração, ore ao Senhor, que venhamos lançar fora tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Somos a personificação de Cristo na terra, amém? Oh Senhor, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, bendizemos o teu nome. A tua igreja representa tudo para nós, a tua presença representa tudo para nós, Senhor, a tua palavra, a comunhão com os nossos irmãos, oh Deus, a nossa vida, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, por nos exortar, por trabalhar em nós, por limpar o nosso coração. Precisamos, Senhor, ser semelhantes a Cristo. Queremos frutificar, queremos florescer, queremos, Senhor, ser diferença, sal e luz. Não queremos sair dessas portas para fora, Senhor, sem dar bom testemunho do Senhor, e nem tampouco aqui dentro, Senhor, queremos dar muito testemunho do Senhor. Queremos demonstrar o teu amor na nossa casa, nos lugares onde andamos. Derrama mais dessa graça, derrama mais dessa tua presença, derrama mais, Senhor, desta palavra. Continua ministrando ainda mais o nosso coração. Possamos amar, amar, amar incondicionalmente os nossos irmãos, e possamos amar o Senhor acima de todas as coisas, meu Deus, em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor anseia de nós, Pai. Obrigado, Jesus, por este culto. Em nome do Senhor Jesus nós agradecemos. Amém, amém. Estenda as mãos à frente, me dar a bênção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tua vida, em o nome de Jesus, todos possam dizer amém. Dê um abraço forte no teu irmão, ou na paz do Senhor Jesus. Domingo,